Muito boa tarde a todos, eu sou Black Lord e esse é o meu canal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Adalbaoth, quem é Adalbaoth, quem é Demiurgo, são os mesmos, não são, quem são essas figuras na verdade. Muito bem, e Adalbaoth, ele é conhecido como o filho de Sofia, né? Quando a gente fala em Sofia, a gente fala na consciência divina, a consciência que traz a criação. Nós sabemos que dentro de todos os estudos do ocultismo, nós não temos a visão crística, nós não temos a visão que o cristianismo traz, onde o Deus Criador criou tudo, o universo, a Terra, os planetas, tudo que existe. Nós não temos esse tipo de visão. Nós sabemos sim que existe uma consciência, uma energia grandiosa, pensante, uma mente totalmente pensante, onde se cria tudo e todos, né? Essa energia pensante, essa grande consciência pensante, para nós é o grande arquiteto do universo. Uns chamam de Gadu e nós chamamos de Ain. Ain seria o todo, né? Ain seria o desdobramento de tudo que existe. Então, quando a gente pensa em existência, a gente precisa estar ciente que antes de tudo ser criado, existisse um vazio total. Tudo escuro, não existia nada, existiam apenas partículas, partes energéticas. E essas partes energéticas, de polos positivos e negativos, andavam em movimentação por esse vazio, por esse nada. Quando essas energias se chocam, surge o Big Bang. O que é o Big Bang? A grande explosão cósmica, a explosão que causa a criação. Quando a gente fala de partículas energéticas que andavam nesse vazio de um lado para o outro, a gente fala de polos positivos, que é energia masculina, e a gente fala de polo negativo, que seria energia feminina, a gente fala de Sofia. Sofia é uma energia feminina, é uma energia que, ao se chocar com o polo positivo, ela causa a explosão, ela causa o choque energético da criação. Causa o Big Bang, como a gente fala, né? Bom, sabemos que os opostos se atraem. O positivo e o negativo, quando se encostam, eles se atraem, mas eles causam a faísca e criam a luz. Então, através dessa fusão do positivo com o negativo, se cria uma faísca, se cria a luz, se cria o Big Bang. Então, toda a criação ela é feita desta forma e isso é cientificamente provado, né? Não estamos aqui com uma Bíblia na mão, com um livro da mentira na mão, contando fábulas, mas nós estamos aqui provando e comprovando para vocês cientificamente que o mundo foi criado dessa forma, tá? A esses polos, a essas energias, positivo e negativo, o ser humano colocou nomes para que sejam conhecidos. E cada um vai chamar de uma forma, né? Eu vou chamar de Ain, lá na maçonaria vai chamar Gadu, o grande arquiteto do universo. Para os indianos vai chamar Shiva, para o católico vai chamar Deus, enfim, né? Em cada religião vai se chamar, vai ter um nome para essa grande criação, tá? Quando a gente fala em Adalbaoth, a gente fala do filho de Sofia. Sofia, o polo negativo, uma grande energia de criação, a consciência divina, ela cria, e Adalbaoth, ela cria o Demiurgo. O Demiurgo, ele é um criador da matéria, mas ele não criou o universo. Ele não criou tudo que existe, né? Então, que fique bem claro, gente, que o Demiurgo, filho de Sofia, ele não é o dono de tudo.
Ele é o dono, ele cria o mundo da matéria. Ele seria o artesão, tá? Como vai funcionar esse mundo da matéria? Ele é criado por Sofia, ele cria o mundo dele e os seres e as criaturas dele. Primeira criação dele são os anjos, os Elohims, os anjos, né? Esses anjos que são dele, ele traz aí, vamos dizer assim, um cativeiro para esses anjos. Esses anjos estão presos e interligados a ele e estão abaixo de todas as ordens dele. Eles são obrigados a fazer o que ele quer. A princípio, de início, Yaldabaoth cria 6 anjos. Depois ele cria os outros anjos. Esses anjos que Yaldabaoth cria se voltam contra ele, se rebelam contra ele. Por quê? Quando Yaldabaoth começa a criar, ele se acha no seu alter ego o Todo-Poderoso. Ele se acha o único Deus, o único Criador, o único divino e soberano que deve ser adorado exclusiva e unicamente por estar criando. Só que ele se esquece que ele foi criado. E ele foi criado por uma matéria chamada Sofia. E aí começa toda a confusão, né? Por ele querer ser altamente reconhecido, cultuado, idolatrado por suas divindades angelicais, ele percebe que esses anjos que se rebelam contra ele, contra esse ego assoberbado, saem, se desprendem da criação e se vão. Esses anjos que se rebelam são chamados de anjos caídos ou anjos negros. Então, Yaldabaoth, ele pensa: se esses anjos que eu criei se rebelaram contra mim, eu preciso criar outras criaturas para me adorar. E ele cria o homem e a mulher, né? Ele faz a criação do ser humano através do barro, né? Ele molda esse barro e Sofia traz o sopro do espírito. Ela traz o espírito que é colocado dentro desse corpo, dessa matéria que o artesão, Yaldabaoth ou Demiurgo, fabricou, né? Então o interessante é ver que ele, o Demiurgo, o Deus Criador para os católicos, ele precisa da energia de Sofia, que é a sua mãe, para complementar a obra dele, tá? Então essa obra dele, que é essa obra de matéria, esse corpo físico que ele criou, ele precisa colocar essa energia, que é a energia espiritual, que Sofia traz a energia espiritual para esse corpo, tá? Então, mais uma vez aí, temos a criação com 2 polos. Temos Yaldabaoth, que cria a matéria, cria o corpo físico. O Demiurgo cria o corpo físico, ele é o artesão. E Sofia cria o espírito na essência divina, a essência, feminino, né? A essência divina, o espírito e o corpo, o masculino e o feminino. Então temos o complemento e somos os dois, somos as 2 energias. Não existe nenhum ser vivo que é apenas masculino ou um ser vivo que é apenas feminino. Ah, Black, como assim? Claro que existe. O meu sexo é feminino, o meu sexo é masculino. Não estou falando de sexo, mas eu falo de essências energéticas, partículas energéticas, energia. Todos nós temos energias masculinas e femininas. Toda mulher tem uma energia masculina e uma energia feminina. Todo homem, querendo ou não, gostando ou não, achando bonitinho ou não, vai ter uma energia masculina e uma feminina, tá?
que a gente sabe que existem os machistas que não aceitam, mas todos, sem exceção, têm, né? E quem não aceita, sinto muito, mas essa é a regra que existe, isso é comprovado. Então, gente, quando se cria o ser humano, e Adalbaote, ele coloca esses seres em cativeiro. Ele faz com a raça humana a mesma coisa que ele fez com os anjos. Ele prende somente para ele, para que adorem a ele, para que somente vejam a ele, só enxerguem a ele. Colocam esses seres nos jardins do Éden. E eles ficam presos ali com tudo do bom e do melhor, né? E louvando o Criador, agradecendo ao Criador por estarem ali, né? Tudo que ele quer é ser adorado. E Adalbaote, o demiurgo, tudo que ele quer é ser adorado, é ser idolatrado como único Deus. Então, os seres humanos ficam ali presos nesse jardim do Éden e com uma condição: não comam o fruto proibido, que para nós seria o fruto do conhecimento. Porém, Sofia, a criadora, vendo todas essas atrocidades que Adalbaote fez, o seu filho, em querer colocar os seus seres e suas criaturas em cativeiro, ela se transforma em uma serpente e traz a tentação para Eva, para que Eva coma daquele fruto e conheça quem é o Criador dela, saiba a verdade sobre o Criador dela. E Adalbaote, o demiurgo, ela então come essa fruta ou fruto e ela tem todo o conhecimento. Ela passa a enxergar quem ela é e ela passa a perceber que ela está presa com Adão naquele lugar e que ela tem que adorar aquele homem que o criou, que a criou. Ela dá essa maçã para Adão e Adão prova desse fruto e imediatamente Adalbaote percebe que foi traído por Adão e Eva, que Adão e Eva se iluminaram ao comer o fruto do conhecimento. Agora eles se tornam deuses, porque eles sabem quem é o Criador. Eles sabem que Adalbaote é orgulhoso e sabe que ele só quer prender todas as energias que ele cria. Você tem que reconhecer o seu Criador e adorar apenas a ele. Ele prende você em um mundo ilusório. Quando eles provam o fruto do conhecimento, eles são expulsos por castigo, são expulsos para a terra e, por esse fato, Adalbaote cria a morte para castigar o ser humano. O ser humano, quando estava no Éden, ele era imortal. E quando eles desobedecem, eles são castigados com a morte. Então, são jogados à terra e castigados com a morte, né? E aí vocês vão me perguntar assim, mas Black Lord, essa serpente que foi tentar Adão e Eva, não era Lilith? Sim, Lilith, Sofia, o segredo de Sofia. Pesquisem o segredo de Sofia, né? Então, sabemos que quando Adão e Eva chegam à Terra e começam a procriar os seus filhos, aqui na Terra já existiam divindades presentes na Terra. Então, eles passam a conhecer outros deuses. Eles passam a entrar em contato com outras divindades, conhecer outros deuses e deixam de adorar o Deus Criador. O Deus cristão, vamos dizer assim. Então, Adalbaote, ele fica muito possesso, com muito ódio de Adão e Eva e toda a sua criação e resolve acabar com o mundo em um dilúvio. Então ele traz esse dilúvio para acabar com todos os seres humanos, porque deixaram de adorar a ele para adorar outras divindades que já existiam, divindades a qual ajudavam o ser humano
a viver nessa terra. Vocês imaginam há milhões e milhões e milhões de anos atrás, os seres humanos presos aqui na terra, só a selva. Não tinha o conforto que nós temos hoje no nosso lar. Era só a selva. Bichos selvagens, frio, sem roupa, sem sapato. Como eles iam sobreviver sem a ajuda de ninguém? Aqui na Terra já existiam deuses que se propuseram a ajudar o ser humano. Ajudaram o ser humano a calçar, a se vestir, a fabricar armas, a fabricar o fogo para se aquecer, armas para caçar. Esses deuses que estavam aqui, que a ajudaram, começaram a receber o culto do ser humano. Óbvio, em agradecimento, porque o Deus artesão, aquele que criou, só nos castigou. Então, quando Adão e Eva e toda a sua geração começa a não reconhecê-lo mais como um Deus único, ele fica muito irado e resolve acabar com o mundo em um dilúvio. Nesse dilúvio, a raça humana seria extinta. Porém, Sofia, ela pega Noé e salva Noé. Por que Sofia faz isso? Sofia percebeu que a criação dela, o filho Yadalbaoth, ele foi por caminhos totalmente errados, foi por caminhos negativos, foi por caminhos negros, em querer destruir a sua própria criação, os seus filhos. E como ela não aceitou, ela castiga Yadalbaoth, deixando Noé e sua família vivos para que possam perpetuar a espécie humana. Então, essa é a verdadeira história que lá nas escrituras não se conta, tá? Lá na Bíblia da Mentira, no livro da mentira, jamais vai ser contado essa história. Então a gente conseguiu se perpetuar porque Sofia resolveu castigar o seu filho Yadalbaoth dessa forma. Ela consegue capturar Noé e toda a família de Noé para que eles consigam perpetuar a raça e a espécie humana como um castigo ao demiurgo, né? Obviamente que ele tenta incessantemente fazer com que Noé e sua família o cultuem como o único Deus e espalhar o monoteísmo, que é o culto ao único Deus, né? Porém, ancestralidades, aquilo que está no sangue, aquilo que você já carrega de ancestrais e ancestrais e ancestrais, isso volta para você uma hora da sua vida. E, obviamente, dentro dessas gerações que foram criadas entre Noé e sua família, vieram gerações que cultuavam outros deuses e voltaram a cultuar, e tiveram filhos que também cultuaram, e começaram o culto a outros deuses novamente. E Yadalbaoth tem medo novamente que ele perca os seus adoradores, porque a força dele é ser adorado. E quando ele perde a adoração, ele se volta em um Deus cruel, em um Deus orgulhoso, em um Deus da maldade. Então, se você analisar tudo isso que eu estou falando, vocês vão perceber que quem estava aqui, os deuses que estavam aqui para ajudar o ser humano, eram os anjos caídos. Era Lúcifer, que já estava na Terra. Era Lilith e suas deusas, que foram todas criadas e existiam na Terra para ajudar os seres humanos. Então, se você botar esse paralelo e pensar quem é bom e quem é ruim, pensem bem. Olha quanta desgraça, quantos desastres acontecem na Terra. Ah, Black, mas são desastres naturais. Sim, mas cadê o Deus Criador que criou todos nós? Que não faz nada para nos defender. Ele apenas vê a gente sofrer e bate palma.
Porque, na verdade, ele não quer saber da raça humana. A raça humana não adora mais ele. Então, ele não está nem aí se houve uma catástrofe natural e morreram 500, 1000, 2000. Para ele, tanto faz. Ele vai continuar criando. Ele é um artesão. Ele continua criando até o dia que ele quiser. O dia que ele não quiser mais, ele para a sua criação. Só que existem os opositores que falam que são demônios e satanás, que vão acabar com a raça humana. Não. Quem quer acabar com a raça humana não são os anjos caídos. Não são os deuses que existem aqui. Quem quer acabar com a raça humana é Yaldabaoth, é o criador, o artesão, que cria a matéria e o mundo ilusório e nos prende aqui nessa ilusão. Nós somos presos a essa terra, presos a essa ilusão, presos a um Deus que quer apenas ser adorado e não reconhece que existem outros deuses na terra, no mundo, além dele. Pensem nisso. Eu sou Black Lord, Ave Lúcifer, e até a próxima.